Fala Cultura! Olá, gente! Começamos hoje aqui o Fala Cultura, novamente agora nosso primeiro episódio e com duas presenças ilustres, nosso secretário de Cultura e Economia Criativa, Dani Barros, e o nosso grande candidato a vereador do Rio de Janeiro, Pedro Bolívar, um ativista do campo cultural, para a gente estar falando hoje sobre algo que nos é muito caro, muito importante, que é justamente o nosso setor da cultura, exclusivamente no Rio de Janeiro, no estado, mas também no nosso Brasil. Nós daqui da Burburinho, que trabalhamos com essa área há 20 anos, inauguramos aí nosso podcast para estar trazendo pessoas justamente para estar discutindo um segmento que às vezes parece para poucas pessoas, para um público muito seleto, muito voltado para uma indústria cultural onde as pessoas não conseguem frequentar. E a gente está aqui justamente para a gente estar pensando que a cultura é de todo mundo, né? Então a cultura está no nosso bairro, está no nosso município, está na nossa cidade, está na nossa casa, né? Então a gente viveu aí uma pandemia onde o que nos abasteceu foi a música, foi o cinema, foram as artes. A gente tem uma vida que é pautada pela violência e muitas vezes a maneira como a gente tem de resolver as nossas questões está na expressão, está na troca, falando de um livro, falando de um filme. E cada vez mais, se isso estivesse presente na nossa vida, a gente poderia estar aí resolvendo muitos problemas. Isso é uma coisa que a gente aqui da Burburinho acredita e hoje a gente vai estar falando sobre isso. A gente teve aí um período muito importante para a Burburinho, que foi o período da Lei Aldir Blanc, porque no meio de uma pandemia a gente atendeu aí muitos fazedores de cultura e foi um período que a gente se emocionou muito, porque eu cheguei a atender pessoas de roda de capoeira, de roda de samba, que não sabiam que eles tinham direito a um acesso a investimento no campo cultural. Eu confesso que para mim foi um período foi quase um choque, porque apesar de trabalhar com recursos públicos incentivados, leis de incentivo e editais há quase 20 anos, eu não tinha noção de quanto era difícil para muitos fazedores, muitos artistas que muitas vezes não se reconhecem como artistas, não entendem a sua importância dentro do seu território, perceber que a gente também tinha uma importância para aquelas pessoas naquele momento. Não faz parte da nossa realidade, no cotidiano, esses editais para essas pessoas, até porque essas pessoas precisam aprender a fazer seus próprios editais e conseguirem elas próprias fazer acesso a esses recursos. Mas para a gente foi um período muito importante e não tem como a gente não abrir o Fala Cultura, nosso primeiro episódio, falando sobre algo que a gente fala sempre. Não é entender de lei de incentivo apenas, não é entender de editais públicos apenas, é entender do que é política cultural, do que também entendemos de cultura política, é chamar nossos artistas para que eles entendam que sim, eles podem e terão acesso a recursos da cultura, porque é assim que a gente vai fazer a nossa economia criativa e da cultura funcionar. Não é não, Thiago? Sim, maravilha. A gente está começando esse episódio, né? Eu sou o Thiago, diretor de projetos do Instituto Burburinho. A gente trouxe esse tema da política cultural muito pensando na abordagem da democratização da cultura e da promoção do acesso. A gente falou de Aldir Blanc, eu acho que é um dos grandes casos, né, que a gente tem na nossa história de política cultural em que isso acontece de uma forma muito concreta, porque a gente assistiu com a Lei Aldir Blanc pequenos produtores, de fato, pessoas que não se enxergam ainda parte da indústria criativa, da indústria de cultura, acessando recursos. Eu acho que isso foi um grande momento para a gente entender o quanto é importante a gente não só pensar na produção ou na promoção, mas também no acesso ao recurso e no impulsionamento do pequeno produtor. A gente está aqui hoje com duas pessoas que têm uma relação muito forte com dentro da política cultural, da indústria cultural, com o acesso, com a democratização. E eu queria perguntar um pouquinho para a Dani como que hoje, dentro da Secretaria de Estado de Cultura, está essa questão do fomento, essa questão do acesso, assim, como que a democratização hoje ela é vista aí como um elemento principal para a organização de uma política de Estado de cultura? Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, olha que privilégio. Eu estou aqui, eu e o Pedro, no primeiro programa, de fato, do Fala Cultura. Para a gente é de fato uma pauta muito cara, né? Tratar sobre as questões de democratização, de acesso, que é dizer para as pessoas que ela tem direito, que ela pode ir, que ela tem direito a participar, né? A frequentar
né, espaços culturais, né, no seu território, perto da sua casa, dizer que ela tem direito a ler um livro, assistir um filme no cinema, assistir uma peça de teatro. Se isso não acontece, isso não é normal. As pessoas não devem, de fato, se acostumarem com essa falta de normalidade. E a gente trabalha todo dia na Secretaria de Cultura para permitir que os movimentos culturais da nossa cidade, do nosso estado, estejam fortalecidos a ponto de permitir que todos os nossos artistas, todos, tenham direito a realizarem as suas expressões. Se ele for no campo da música, ele precisa ter um palco, precisa ter um lugar para tocar. Se ele é no campo do teatro, ele precisa ter um lugar para se apresentar. Se ele é no campo da literatura, ele precisa ter o direito de publicar o seu livro, de escrever. E a população, né, aqueles que consomem cultura, precisam ter o direito de assistir uma peça de teatro, sim, de ir ao cinema, sim, de ter o dinheiro para comprar um livro, sim, ou ter como acessar um livro de uma biblioteca pública, sim. Então a gente trabalha todo dia para isso, para fazer isso acontecer. Da mesma forma que todo cidadão, né, tem direito a um tratamento de saúde, todo menino tem direito a uma escola, ele pode até não estudar numa escola pública, mas todo cidadão tem direito a uma escola pública. As pessoas podem escolher não ir ao teatro, mas elas deveriam ter direito a ir ao teatro. As pessoas podem dizer, não gosto de assistir o filme numa grande tela de cinema, mas eu tenho direito, eu escolho não ir, mas eu poderia ir. Então, isso na verdade, que a gente fala de democratização, de acesso, mas é exatamente isso, né? A gente dizer para as pessoas, vocês podem fazer isso, vocês deveriam ter direito a isso. Isso deveria ter perto da sua casa. Você não precisaria ter que enfrentar, e a gente não está falando daquele deslocamento, né? Que é o deslocamento que a gente faz para ir para a escola, por exemplo. Né? A gente está falando de pessoas que ainda precisam andar no estado do Rio de Janeiro, Pedro, 2, 3 horas para terem direito, por exemplo, a acessarem uma sala de cinema. Né? Para irem ao teatro. Isso não pode ser comum, a gente não pode olhar isso dentro de uma relação comum. A gente fala do estado, mas na cidade também muitas das vezes não é diferente. Existem pessoas que precisam sair do seu território, do seu bairro, para de fato acessarem cultura num outro bairro e que é um bairro muito distante. E muitas das vezes isso não é fácil, porque existe uma demanda que é uma demanda econômica, que as pessoas acabam não dando conta. Para além disso, não tem só uma demanda econômica, né? Tem uma questão que é de humanidade. Você já, né? Eu sou da Baixada Fluminense, então muitas das vezes eu nunca passei fome, né? Minha mãe foi sempre professora. Então, a gente sempre teve a nossa segurança alimentar, o jeito da gente vestir, isso estava assegurado em função do trabalho da minha mãe. Mas fala para minha mãe que ela ia ter que sair domingo da Baixada Fluminense para vir me trazer no centro do Rio para ir ao teatro. Ela tinha um monte de coisa, 2 filhos, mas ela tinha um monte de coisa para fazer. Ela tinha aula para preparar, ela tinha que organizar a semana. Outra coisa, isso envolvia a gente entrar num trem, fazer um lanche, botar na bolsa, porque não dava para a gente pensar em sair de casa, pagar passagem, lanchar na rua. Isso era só no dia do pagamento. Então tem muita coisa envolvida nesses processos e, de fato, a gente precisa de políticas públicas que auxiliem a população e que garanta, de fato, os direitos que estão assegurados já na Constituição. Esses direitos vão ser verdade na vida das pessoas. Sim, na verdade, quando a gente fala muito do bairro, né, e desse deslocamento e do custo, né, o cinema, você ganha-se mais na pipoca Sim. do que, de fato, no ingresso do cinema. Então, você falou do lanche, né? Muitas cidades que a gente atua, muitas vezes a dificuldade justamente é a mobilidade urbana. Então, assim, quanto mais próximo a atividade cultural está do indivíduo, mais fácil é você conseguir possibilitar esse acesso, portanto, é tão importante. Pedro de Anchieta, né, tem a Casa Amarela, que eu tive a oportunidade de conhecer. Eu tenho um carinho enorme pelo trabalho que você está desenvolvendo, porque eu realmente acredito, Pedro, que a cultura ela pode ser um elo muito importante no combate à violência. Tá. A Dani estava falando da educação formal, né, da escola. A educação formal hoje ela está distante do menino.
dos alunos. Por quê? Porque o mundo mudou. O mundo mudou e, ao mesmo tempo, a tecnologia invadiu a vida cotidiana. Então, se antes a gente já tinha uma questão entre a escola, né, o professor e o aluno, hoje isso ainda acontece de uma forma mais forte. Porém, a cultura, a educação não bancária, a educação não formal, as oficinas culturais, o trabalho de arte, ele pode e ele acessa, muitas vezes, esse jovem, essa criança, de forma muito interessante. Eu queria muito que você falasse pra gente sobre um pouco do trabalho que você faz na Casa Amarela e sobre como esse trabalho da Casa Amarela, conta aqui um pouco o que funciona, o trabalho que vocês têm lá com a inclusão, que é incrível, eu fiquei super sensibilizada quando eu conhecia, e como você vê essa questão da violência, a importância da cultura nesse combate à violência a partir de um lugar que eu chamo de sensível, do lúdico, que a gente às vezes não percebe, mas uma política pública, sem dúvida, consegue enxergar, e isso tem uma relação muito forte com o que eu acredito no que você está propondo. Não, total. E eu estava ouvindo a Dani falar sobre a questão do tempo que as pessoas têm que percorrer para chegar a um equipamento cultural. Eu fui gestor da Biblioteca Parque Estadual, que é um lugar, né, fantástico, com inúmeras possibilidades das pessoas, né, participarem ali, não só a questão dos livros, mas tem teatro, tem acesso a diversos setores da cultura, mas eu fiquei pensando, quando eu era gestor, quem é que frequenta a Biblioteca Parque? Porque como é que uma pessoa que mora num bairro do Rio de Janeiro vai sair da sua casa, da sua rotina, para poder frequentar aquele equipamento? Então acaba que o equipamento ele vira, né, um equipamento de passagem, de pessoas que moram no centro ou de pessoas que vão por conta de algum evento. Mas é muito difícil você fazer um processo ali de fomento, é muito difícil fazer com que a criança possa ler regularmente num equipamento como aquele. Por quê? Porque ela não vai, porque ela não chega, porque o acesso é muito difícil. E aí foi pensando dessa maneira, né, que eu montei a Casa Amarela, primeiro para estar próximo das pessoas, porque elas podem sair da escola e passar na biblioteca, elas estão circulando pelo bairro, e a cultura, ela precisa estar próxima da realidade das pessoas. Porque se ela estiver muito distante, se torna muito difícil. E mais do que isso, quando ela está ali na região, acaba que a própria região influencia no equipamento. Isso fortalece a cultura local. Porque quando a gente fala em cultura, a gente está falando da formação, nas nossas formações, né? Enquanto indivíduos. E a nossa formação vai ser muito relacionada às experiências que a gente viveu e as experiências que estão ao lado. Então, a gente tem uma relação com o bloco de carnaval. O bloco de carnaval vai influenciar diretamente a biblioteca, como a biblioteca também vai influenciar o bloco, né? À toa que ele passou a sair da frente da biblioteca. Ele sai e volta, ele termina na frente da biblioteca. Então, a cultura no dia a dia das pessoas é fundamental. Porque quando a gente fala em democratização, a gente está falando somente nos recursos? Não. A gente está falando somente, né, em acesso de pessoas mais vulneráveis? Sim, é prioritário isso. Mas não é só isso. Estar próximo do dia a dia das pessoas é fundamental, né? E com relação à violência, eu acredito muito nisso. Eu visitei alguns projetos de... como é que é o nome? De escolas de música, né? De orquestras de músicas populares, e foi constatado nesses projetos que o sonho que está sendo gerado ali dentro afasta essa juventude das drogas, afasta essa juventude, né, do uso de armas de fogo, armas brancas. Por quê? Porque ela está preocupada em como ela vai se apresentar nos maiores teatros do mundo, como ela vai, né, tá circulando pelo país se apresentando. E mesmo que ele não vá, mesmo que aquela menina ou aquele menino não vá se apresentar nos maiores teatros do mundo, só o fato de estar num projeto desse já faz com que aquela criança ali, com aquele jovem, crie hábitos melhores. Ele vai ter mais disciplina, ele vai ter mais acesso à escola, ele vai mudar as companhias. E isso por si só, né, o fomento ao sonho, fazer com que esse jovem sonhe, tira ele desse caminho, que é um caminho que a gente não quer que siga, né? É um caminho que, enfim, né? Tem um dado muito interessante que fala sobre que os melhores alunos, e a gente vivenciou isso, porque a gente trabalha com projetos sociais em vários segmentos. Tivemos escola de música, temos uma escola de games, agora a gente tem um projeto de robótica educacional. A gente tem um dado que diz que a maior parte dos alunos, que são os alunos historicamente problema dentro do espaço formal, são os alunos que se potencializam de forma muito interessante nos projetos de educação não bancária, dos projetos culturais. Porque muitas vezes aquele aluno problema é aquele aluno justamente que está pedindo socorro. Ele tem um problema com a escola por algum motivo.
ou é porque ele é um aluno que tem déficit de atenção. E aí ele tem uma dificuldade de estar ali sentado dentro de um espaço formal. Ou ele é um aluno que tem problema de violência em casa. E aí ele está vivendo uma violência dentro de casa, portanto, ele transmite uma violência na sua vida cotidiana. Então, quando a gente fala do combate à violência, eu também acredito muito nesse lugar da expressão, né? Então, você cria um outro acesso que, muitas vezes, quando a gente fala de oficinas culturais, a gente fala assim, a gente tem uma escola de games, então o menino vai desenvolver um jogo. Às vezes, não. Às vezes, ele só vai se expressar e aí ele vai entender que a tecnologia existe e a tecnologia pode ser um aliado para ele como geração de renda. E ele passa a ter um olhar diferente para o mundo, que não é só aquele mundo ali da violência. Um mundo novo se abre. E nessa expectativa desse mundo novo se abrir, ele segue um caminho diferente, que não é o caminho da criminalidade, que é um caminho da inclusão, que é o caminho do sonho dele. Então, mesmo que ele não vá ser o grande maestro, né, o grande artista, o grande desenvolvedor de games, ele passa a ter acesso a esse mundo diferente e, ao ter acesso a esse mundo diferente, ele constrói uma nova narrativa para a vida. E tem uma questão também que tem a ver com a questão da injustiça, sabe? Quando a gente vê uma coisa muito distante da gente, assim, poxa, eu não tenho direitos. Eu não tenho direito a frequentar teatro, eu não tenho direito de comer uma boa comida, eu não tenho uma família estruturada. Isso tudo, ele de fato vai construindo uma relação com a vida, se torna uma questão de, poxa, eu não tenho direito. Se eu não tenho direito, eu vou fazer alguma coisa para poder ter aquilo que eu quero. Quando você acessa através de projetos de cultura e de arte, direitos, porque é isso, quando a gente dá inclusão, a gente dá direito. Quando a gente vai levar o teatro, a gente deixa as pessoas sonharem. Quando a gente mostra um filme que tem a ver com um lugar de representação, porque às vezes o filme não representa, né? Tá muito distante da realidade. Por isso que os filmes também precisam representar, para você se identificar. Você constrói lugares também de potencializar sonhos. Porque a gente também começa a acreditar que, se esse artista está aqui me dando uma aula, no grafite aconteceu isso. A gente tem um professor, vários, que pintam as escolas e falam assim, olha, eu já fui aluno, eu através da arte, a minha vida se transformou em um lugar de sonhos. Eu passei a sonhar através da arte. E isso também tem a ver com a mudança do indivíduo. Só que para isso tudo acontecer, a gente precisa de representantes no legislativo que entendem a cultura nesse lugar. Porque o que acontece? Assim, a gente, há pouco tempo atrás, ainda é um fator muito comum a gente entender que a cultura ela não é prioridade. Por quê? A gente precisa da educação, a gente precisa da saúde, a gente precisa da segurança, a gente precisa da moradia. São tantas estruturas, tantas necessidades, que a gente começa a entender, que eu digo o público comum, né? Que a cultura é apenas o teatro. Não, a gente não precisa do teatro agora porque... a cultura é supérfluo, né? É porque quando a gente pensa e a gente coloca na balança, Priscila, as necessidades básicas que estão atreladas à humanidade, ninguém vive sem casa, ou não deveria viver sem casa. A criança não deveria viver sem escola. Como todo cidadão não poderia viver sem assistência médica. Quando a gente coloca na balança, né, todas essas necessidades que são básicas, e ainda assim a necessidade também ao entretenimento, à cultura, a esse tempo que para algumas pessoas, né, não aquelas que estão trabalhando no front, mas para aquelas que estão desfrutando, podem parecer um tempo de ócio, né, somente um tempo de entretenimento e lazer. A gente, essa balança parece não equilibrar. Ela parece não equilibrar. Porque se a gente falar para as pessoas, você prefere o teatro ou ter o seu aluguel social garantido? A gente não quer. E aí eu acho que isso também é muito importante a gente dizer aqui, talvez porque ainda não tenha sido dito em outros lugares. A gente que é da pauta cultural, a gente não quer concorrer e a gente não deve concorrer. E essas situações, elas não devem gerar um nível de duelo, né? Porque, de fato, não existe ganhador nesse duelo. A gente não é mais importante, né? Ir ao teatro não é mais importante do que ter o seu aluguel social garantido, ou a sua segurança alimentar garantida, né? Não existe essa balança, não existe esse nível de comparação. Não existe essa divisão.
O que a gente está dizendo é que todas as pessoas deveriam ter direito a essa integralidade de investimento. Não deveria ser pauta, nem pauta eleitoral, não deveria ser pauta de discussões, a gente pensar hoje nessa gama de duelo por direitos que deveriam ser comuns a toda a população. Né? E aí eu fico olhando para esse Fala Cultura aqui e vejo temas que são tão ricos e fico aqui, né, à medida que o Pedro estava falando, que você estava falando, pensando exatamente na abrangência que tem o movimento cultural, especialmente para essa cidade, que é a cidade do Rio de Janeiro, e é considerado o holofote da cultura. A capital cultural de um país, por conta das nossas heranças, né, de ter sido já capital, de fato, de um país e ter aqui os equipamentos talvez mais emblemáticos por conta da herança de memória mesmo, de legado que ser capital de um país deixou. Sim. Eu acho que a gente está falando muito da cultura, quer dizer, do papel da cultura, né, como construtora do sujeito e da sociedade. Eu acho que a gente, tanto iniciativa privada quanto as políticas de Estado, ambos, né, sociedade civil, tem esse papel de conseguir trazer e deslocar a cultura para o valor que, de fato, ela tem na formação desse sujeito. Né? A gente, desenvolvendo os projetos, acho que, né, quer dizer, principalmente as políticas de Estado, porque esse papel, historicamente, sempre foi muito construído pelas políticas de Estado, né? Você garantir que a cultura esteja nesse lugar, porque a gente sente que tem um certo movimento de marginalização ou de desvalorização da cultura como esse eixo principal da formação do sujeito. E, historicamente, as políticas de Estado, elas vêm para poder garantir esse acesso, né? Então, se a gente tem aí, por uma série de motivos, por exemplo, uma desvalorização ou um deslocamento do livro, né, como uma mídia importante para a leitura e para a formação, se não for pelas políticas ou pela iniciativa dos produtores ou de quem se agrada de fato da cultura, a gente não tem como garantir que de fato o livro permaneça. Então acho que é um desafio grande para a gente conseguir manter a cultura nesse papel, e eu acho que a gente, conduzindo com a iniciativa privada e as políticas de Estado, são os que podem proporcionar isso à população. Né? E aí tem a questão do legislativo, né? Que era que eu queria muito perguntar para o Pedro sobre isso, porque eu acompanhei na Aldir Blanc muito as decisões, porque era muito novo para a gente. Ter uma política descentralizada, onde tinha lá um recurso no meio da pandemia que ia dividir dinheiro para todos os estados e municípios, de forma igualitária, obviamente, proporcional ao contingente populacional, né? E isso foi um momento que eu tenho 20 anos de campo cultural, né? Me formei na área e eu não tinha vivido isso até então. E eu acompanhei a Câmara, acompanhei porque eu queria entender como se ia acontecer mesmo. Em algum momento, eu estava no meio do meu doutorado, estudando a Lei Rouanet ali, aquele momento da mediatização da Lei Rouanet, que a cultura foi muito dita como um campo de corrupção. É um dilema, né, para gente que trabalha com campo, que tem muita dificuldade muitas vezes, tem uma série de desafios. E no meio dessa pandemia, eu mergulhei assim, em acompanhar essa Câmara. Então, assim, ficou claro e explícito para mim que nós não temos representantes que exclusivamente pautam a cultura. A gente tem aí representantes que tem a questão da educação, muitas vezes a questão de minorias, a questão da inclusão, pautas que são igualmente importantes, como a Dani disse, não é uma questão de divisão, né? A gente está falando de garantir que tenhamos pautas e representantes que estejam aí de forma prioritária, pautando segmentos que precisam de uma atenção. Eu queria muito que você falasse sobre isso, porque nesse acompanhamento eu realmente, tanto na esfera federal, estadual e principalmente na municipal do Rio de Janeiro, né, eu como carioca, moradora do Rio de Janeiro, eu percebi que não temos. Não temos. E a cultura, você vê, ela está presente em toda a cidade, está presente na vida das pessoas. Porém, talvez seja o setor menos representado politicamente. Na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro não tem ninguém, nem na Assembleia Legislativa, nem na Câmara Federal. Qual é a questão? A gente tem aliados, pessoas que chegam, né, que constroem
que ganham sua eleição, Priscila, através, né, de alguma proposta ou de algumas propostas, e no decorrer desse mandato se tornam aliados da cultura. E, assim, quanto mais aliados nós tivermos, melhor, porque a gente precisa de aliados. Agora, nós não temos ninguém que seja de fato do nosso setor. Isso causa muitos problemas para a gente. O primeiro deles é o seguinte: a cultura ser enxergada, né, como entretenimento e não ser enxergada como um fator de desenvolvimento da sociedade. E aí a gente precisa olhar para as leis de incentivo. A gente tem uma lei de incentivo aqui no município do Rio que ela é muito insuficiente para as pessoas que produzem cultura. Ela só funciona um mês do ano para poder as pessoas colocarem seus projetos. Ela funciona até para quem quer patrocinar, é difícil, porque você tem que se inscrever num edital que só dura um mês, dos 12 meses do ano, só dura um mês. Em comparação com o Estado, ele fica aberto praticamente 9 meses. A prefeitura se valida, se pode, se não pode, quanto que pode. Aí a empresa não consegue se planejar para entender quanto ela pode investir no segmento. Muito, assim, precisa de muita mudança. Por que nenhum dos vereadores pauta isso? Porque nenhum dos vereadores nunca captou o projeto. Porque se tivesse captado, como nós vivemos de cultura, como nós, né, fazemos cultura no dia a dia da cidade, com certeza essa lei já teria sido revista. Só que a lei não avança por conta que as pessoas não... Quem faz as leis, quem discute as leis, nunca utilizou-se dessa lei. Então, eles não vão achar aquilo como fundamental. O ponto 2, né, que eu acho que é o mais importante ainda, é o seguinte: a cidade, a cultura é vista como entretenimento. Ela não é vista como um fator, né, essencial para o desenvolvimento das pessoas. Eu vou falar, por exemplo, que cultura é saúde, cultura é educação, cultura é combate à violência. Por que cultura é saúde? No outro dia eu vou contar a história da dona Sandra. Eu fui visitar um projeto, que era um projeto de dança de salão. E aí, nesse dia, eles foram se apresentar, era tipo um aulão, e eles fizeram um encontro dentro de um restaurante. Aí a gente está lá conversando, todo mundo, e a dona Sandra está tomando o chopinho dela. Aí a gente, no decorrer da conversa, ela pediu a palavra para falar e falou o seguinte: Pedro, eu queria te contar uma história aqui que eu estou muito feliz, porque há um tempo atrás, há uns 5 anos atrás, antes de eu praticar a dança de salão, eu gastava meu dinheiro com remédio. Hoje em dia, com farmácia. Hoje em dia, sobra o dinheiro até para eu tomar o meu chopinho aqui. Então, assim, ela além de melhorar a saúde dela, né, de tomar o chopinho dela, está fazendo uma economia com isso. Então, a gente não pode falar que a cultura melhora, por exemplo, chopinho, a saúde. Por quê? Porque a grande maioria das doenças que a gente tem são doenças que vêm, são doenças mentais. E ela, ao fazer uma atividade, está praticando a dança de salão, ela melhorou o aspecto físico dela. E isso é o que a gente falou com relação à violência, isso é o que a gente fala com relação à educação. Então, assim, por que é fundamental ter um representante da cultura? Porque ele vai ter o olhar da cultura para a cidade. Não só para a gente que é fazedor de cultura, não só para a gente que executa projetos, mas para dar resposta a muitos problemas da cidade que hoje não conseguem ser solucionados porque partem de uma mesma visão sempre e não partem de uma visão mais global, de uma visão, né, mais diversa. Sim, e aí eu acho que isso tem muito a ver com essa centralidade da cultura, né? Em mostrar como que a cultura está no cotidiano, como que a cultura ela não é algo inatingível que você deve ser levado para acessar aquela linguagem, mas que, quer dizer, a cultura não está só na cultura das linguagens artísticas, mas está dia a dia, está vinculada ao esporte, vinculada à saúde. Hoje a gente vê muitos espaços que a princípio não seriam originalmente de cultura, mas que estão promovendo também cultura, né? Porque não você não tem atividade cultural, por exemplo, vinculada a uma clínica da família, ou vinculada ao espaço de saúde, ou ao espaço de esporte. Eu acho que a gente tem muito essa consciência e é uma forma também de você, de fato, conseguir, pensando num país continental, num estado imenso, praticar, de fato, a descentralização, porque existem muitos lugares, muitas cidades do estado do Rio de Janeiro que, de repente, não vai ter um espaço em potencial para promover cultura ou para promover o acesso, porque talvez não tenha uma relação ainda com a comunidade, porque é um espaço novo, e às vezes você tem um local que tem muito mais conexão com aquela cidade, e ali você promove cultura, né? De repente, por exemplo, você tem uma ONG, ou até mesmo um posto de saúde, ou o que seja, que já tem uma relação com a comunidade, e ali você pode promover. Tem projeto que a gente está fazendo agora da pesca artesanal, né, em São Pedro Aldeia. Sim. É um projeto que está trabalhando com a pesca numa perspectiva cultural, porque o que eles têm ali é uma herança de tecnologia social, né, que a gente está ajudando a fazer com que aquilo ali seja resguardado, inclusive entendido como cultural.
E aí tem aquela questão que a gente estava falando, assim, às vezes a pessoa nem entende que o que ele está promovendo é a cultura. Sim. Nem entende que ele está, né, tem a ver também com os povos de matrizes, os povos tradicionais. Então, assim, você não entende que que o meu terreiro, ou que a tribo indígena, ou que o quilombola representa a nossa cultura porque tem a ver com a nossa herança, porque ela está na oralidade. Então, tem esse lugar do entendimento também do que é cultural, e o público comum não sabe isso, porque não é dito, não é explicado, não está na escola. A gente até fala na escola que são a importância dos quilombolas, a herança histórica, né, do nosso país, mas a gente não nomeia como cultura no sentido de que, olha, isso é a cultura e, portanto, ela faz parte da nossa política pública, né? Porque a gente também não ensina política na escola. E tem uma questão, Priscila, que é uma questão de vivência, né? Então, por exemplo, muitas das vezes, né, um enfermeiro defende um enfermeiro dentro de um parlamento exatamente pautada naquilo que o Pedro falou, porque ele sabe exatamente quais são as dores da enfermagem, ele sabe exatamente quais são os avanços que a classe precisa, quais as mudanças legislativas para garantir esses avanços, né? E muitas das vezes uma classe se reúne em torno de um nome, justamente para elegê-lo, para ter ali o seu representante para fazerem as defesas específicas para a sua classe. O que a gente não pode perder de perspectiva é de que no nosso país a gente faz política por representação. A gente escolhe as pessoas que vão nos representar. Então, cada cidade, né, tem ali um número X de população que vai determinar quantos representantes aquela cidade vai poder ter no parlamento. E aí as pessoas, e se não é assim, deveria ser assim, elas deveriam olhar para determinados candidatos e entender. Aquele ali fala exatamente de alguma coisa que eu conheço, que eu vivo ou que eu preciso, né, de que eu necessito. Esse deveria ser exatamente o caminho que as pessoas deveriam trilhar. E aí você escolhe aquela pessoa porque aquela pessoa tem condição de representar aquilo que você necessita. Esse é o grande mote, né? Então, o médico vai escolher alguém que representa aquilo que ele acha importante. Não necessariamente essa identificação precisa estar ligada a uma questão de profissionalização. Pode estar ligada à questão da ética, pode estar ligada sobre outros pilares. O que a gente, muitas das vezes, tem incitado as pessoas a fazerem é, de fato, olharem, né, as pessoas do setor cultural pensarem quem é que representa o setor cultural nesse lugar de decisão. Porque, na verdade, a gente está falando de quem cria as leis. E aí, se a gente não tem quem cria as leis no lugar do parlamento, pessoas que entendam daquilo que a gente necessita, a gente depois não pode exatamente questionar a nossa falta de representação, porque a gente, na hora que a gente tinha que fazer a escolha dessa representação, nós nos omitimos ou fizemos escolhas que não tinham exatamente uma relação com a nossa necessidade. A gente tem uma questão aí de cultura política, né? A gente acaba olhando para os candidatos muito no período da eleição e muitas vezes por motivos que não são de fato os motores que deveriam nos pautar. Meu pai, assim, quando discute política, eu sempre falo para ele assim, olha, eu olho a política a partir da política cultural, porque eu sou atingida diretamente por ela e porque eu opero a cultura e eu entendo que isso faz parte de um segmento fundamental, central, para desenvolvimento econômico, humano e social. Tem um ponto, Pedro, que eu estava aqui pensando, que a gente está falando muito sobre violência, sobre acesso, que a cultura não é só entretenimento, sobre o bairro, sobre a escola. Mas tem um ponto que eu acho importante a gente explicar, né, para quem está nos ouvindo, e você falar um pouco sobre isso nessa perspectiva de representante da cultura, que existe uma diferença que é sutil, mas é pouco percebida entre o que a gente entende como uma indústria cultural. E aí sim a gente está falando de uma economia que move. Então as leis de incentivo, elas são muito utilizadas por uma indústria cultural. Só que quando a gente fala assim, olha, recurso que sai da educação e está indo para a cultura, na verdade a lei de incentivo é um investimento do governo para um retorno que existe. Então ele devolve muito mais do que de fato ele está investindo, como se o governo, nesse caso,
fosse um banco que entende que aquele setor devolve para a economia e, portanto, é um investimento saudável. Então, a gente está falando, sim, de uma indústria cultural, onde as leis de incentivo elas são utilizadas. Sim, são leis que têm aí um lugar de privilégio de empresas que já têm uma estrutura com essa indústria e, portanto, utilizam para fomentar uma perspectiva de investimento do Estado. Assim, penso eu, né? Me corrija se você concorda, se não concorda. É uma perspectiva que, assim, a gente está aí numa literatura falando, né? E tem uma questão sobre a cadeia produtiva da cultura que está no fazedor, que está no capoeirista, que está no bairro, que está na oficina, que está na escola, que são, muitas vezes, artistas e mobilizadores, animadores culturais que precisam muito dos editais que chamamos aqui, né, dos editais de fomento direto, que são aqueles editais que o governo promove. Então, assim, a gente tem os pontos de cultura, que é um programa que eu sou apaixonada quando a gente teve aí a possibilidade de entender o Brasil plural, e a gente vai lá no ceramista e entende que aquilo ali é patrimônio e a gente precisa valorizar. Eu queria muito que você falasse um pouco sobre isso, até para a gente poder esclarecer, né, como você pensa essa diferença, né, de uma indústria e uma utilização de leis de incentivo e um fomento. A gente teve anos atrás uma perspectiva do FICART, que era um investimento mesmo do governo que acabou não indo para frente lá na esfera federal. E essa questão da Paulo Gustavo, da Lei Aldir Blanc, dos editais de fomento, que a própria Secretaria de Cultura e Economia Criativa promoveu muito nos últimos anos e mudou um pouco a realidade do setor cultural. Porque quando a gente fala que a pessoa não sabe fazer o edital, é porque o edital não existia para ela. Sim. Ou existiu por um tempo e depois não existiu mais. Um tempo, né? Pra você Exatamente. se A gente precisa entender que aquele edital para mim, que eu tenho direito àquele edital, do mesmo jeito que eu tenho direito ao teatro, eu tenho direito a ter um edital que me representa, que está fomentando aqui o ponto de cultura do meu bairro. Seria muito bacana você poder falar um pouco sobre isso, porque eu acho que vai ajudar o pessoal a entender essas diferenças e a importância da gente estar falando sobre isso. Olha, primeiro que eu acho que quem critica as leis de incentivo à cultura e os editais ou é mal intencionado ou é mal informado. Porque o que gera de dinheiro para a cidade, o que gera dinheiro para o Estado, para o país é muito grande. Você tem estudos que mostram que a cada real investido na cultura, você volta pelo menos 3, 4 vezes ali no mínimo. Por quê? Porque você fomenta toda uma cadeia. Imagina, né, a senhora que está produzindo ali um pastel, uma comida, um artesanato. Imagina que essa pessoa começa a ter acesso a um tipo de recurso público. Esse recurso faz com que ela cresça o negócio dela, com que ela ganhe visibilidade, com que ela explore aquilo melhor, e isso volta de alguma maneira, vai voltar em mais impostos mais à frente, porque ela vai passar a consumir mais no mercado, ela vai daqui a pouco estar contratando uma pessoa, daqui a pouco ela está assinando uma carteira, enfim, você está fazendo com que aquele dinheiro ali se multiplique em várias vezes, né? E para isso é fundamental com que esse recurso seja cada vez mais fácil de ser acessado, para que possa ser acessado por mais gente. Só que isso também não acontece da noite para o dia. Não é porque você pegou, né, hoje, a gente criou um edital a partir de hoje. E esse edital tem que estar sendo revisto para ele ser mais fácil. Mas não é porque você criou hoje que as pessoas vão saber escrever. Isso é um processo. E esse processo vai acontecendo com o tempo, mas também de acordo com o número de editais que possam vir. É a prática que leva à perfeição. Então, se você chegar e começar a escrever... Hoje você escreveu o primeiro edital. Você provavelmente não vai ganhar, mas você escreveu o segundo, escreveu o terceiro. Você vai se habituando ali na linguagem e você começa a acessar esses recursos. Então, eu acho que, assim, infelizmente, a gente teve, né, as leis de incentivo à cultura foram pautadas no nosso país de uma forma política desonesta, porque aqueles que quiseram pautar isso, né, escondem, fazem uma discussão muito superficial de que artistas estão sendo beneficiados e ganham dinheiro daquilo ali. Primeiro que não é dinheiro nenhum. Se você vai um filme que custou, sei lá, R$1 milhão, não é R$1 milhão para quem captou aquilo ali. Não é R$1 milhão para o ator principal. É toda uma cadeia. A gente aqui mesmo. Quantas pessoas estão aqui para poder filmar, para poder editar, para poder colocar no ar. Então, assim, olha quantos empregos são gerados. Então, para mim, quem critica a lei de incentivo ou está mal informado, e aí é só buscar dados, né? A FGV tem feito vários, ou então é mal intencionado. Mas os mal intencionados a gente deixa para lá. E, Pedro, tem muita desinformação com relação a isso, porque as pessoas não entendem que, na verdade, para você
A lei de incentivo ela é um veículo, né, para você concretizar uma oportunidade cultural, um produto cultural, mas para você chegar até aquela produção em si, você tem muitos elementos envolvidos onde, né, ali o governo que está organizando aquela lei é um elemento. Você precisa do produtor que pensa aquele projeto e que entende o território atravessado por vários elementos para conseguir um projeto que seja aprovável a partir, né, das diretrizes daquela legislação. Você tem uma figura que é pouquíssima falada, que é a iniciativa privada. A iniciativa privada, na verdade, é que decide, né? Sim. Que vai dar a palavra final sobre qual ação, se é uma... se o projeto que vai ser concretizado e apresentado ao público é, por exemplo, de um livro, ou se é de um livro do artista X, mais comercial, ou do artista Y, que é menos comercial. Então, na verdade, esse poder de decisão está muito no empresariado. E também, Rafa, e tem uma outra coisa que a gente não pode deixar de dizer, que todas essas leis, tanto a lei de fomento direto quanto a lei de fomento direto, são leis. Uhum. Leis que foram, inclusive, pensadas por um parlamento. Sim, exatamente. E que no caso, e aí eu vou defender aqui o meu quilhão, no caso, a Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, ou o gestor público, ele acaba executando essa lei. Eu falo isso até, Pedro, né, para algumas pessoas que chegam lá na secretaria e às vezes chegam um pouco mais brava, falando, mas não podia ser assim. Eu falei, então você não precisa falar isso comigo. Você tem que ir lá falar com quem fez a lei. Uhum. Porque, na verdade, eu só estou executando o que alguém fez. E aí eu não estou aqui exatamente estimulando uma crítica à lei, até porque eu acho, no caso, né, da lei que a gente executa, a lei do ICMS, uma lei que tem lá um padrão de excelência nos gatilhos de adaptação que ela foi vivendo, passando. Ela hoje é uma lei que patrocina 100% dos projetos culturais no estado do Rio de Janeiro, mas ainda assim é um instrumento regulamentado, que tem princípios, que tem normas e que são peneiras. Não são peneiras porque a secretária Daniele estipulou peneiras, são peneiras porque a própria lei, que no caso, né, da nossa lei, é a Lei 8266, estimula, né, preconiza. Então, por exemplo, não é qualquer pessoa, e aí eu digo isso, que isso é muito bom. As pessoas às vezes veem essas peneiras como algo ruim. Não, elas são peneiras que garantem exatamente que um projeto cultural ele será financiado porque ele tem mérito, porque ele vai atingir determinadas pessoas, porque ele tem exatamente um viés cultural. A gente não vai permitir, são por conta dessas travas, são por conta dessas peneiras, que a gente não vai permitir que o dinheiro da cultura seja gasto com aquilo que não é cultura, mas vai ser gasto com aquilo que é cultura, vai ser gasto com o próprio fazedor, vai ser gasto com o próprio artista. Até a questão da prestação de contas, né? Porque quando a gente fala do recurso, a gente parece que esse recurso, ele... A prestação de contas é justamente para a gente não garantir, né, a precarização da cultura. Imagine você que você poderia pegar um dinheiro da cultura e não ter um compromisso com a prestação de contas. Isso quer dizer que é bem rígida. Isso não quer, isso poderia, por anos. Isso poderia gerar uma possibilidade de um produtor receber o recurso e não pagar ao artista, porque se ele não tem que prestar conta que pagou o artista, sim, ou que pagou, no caso, vamos falar da indústria do carnaval, né, que essa é uma indústria muito forte na cidade do Rio de Janeiro. Alguém que recebe para fazer um projeto de carnaval precisa pagar o aderecista, precisa pagar a costureira, precisa pagar o ritmista. Imagine se as pessoas não tivessem que dizer isso, que prestar conta disso, quanto a cultura poderia ficar precarizada nesse caminho. Então, a diferença também, né, muitas vezes também entende que é tudo uma coisa só de leis ou recursos públicos. Porque quando a gente está falando de lei de incentivo ou dos recursos de fomento, a gente está falando de recursos públicos. Mas também existe aí um investimento de marketing que muitas vezes esses segmentos recebem, né? O próprio carnaval, que são os recursos diretos, né? Exatamente. Que é o seguinte, eu coloco um recurso naquele segmento porque eu entendo que ele dá visibilidade para o meu produto, né? Então, e às vezes as pessoas também misturam um pouco, né? Acham que tudo é recurso público incentivado, às vezes não é.
Exatamente, a gente tem um recurso, né, que a gente considera as leis, essas leis que são as leis de Rouanet, a lei do ICMS, a própria lei do ISS na cidade do Rio de Janeiro, eles são recursos dentro desse tripé, né, que a gente tem sempre o Estado, a Prefeitura ou a União renunciando ao imposto que deveria receber, mas existe um diálogo com o privado. E esse diálogo precisa ser um diálogo republicano, precisa ser um diálogo também que favoreça, né, essa instituição pública, porque ele é um recurso público, apesar de poder cumprir com outros papéis, que são papéis legais, e existe um recurso que ele é mais direto. Que aí é preciso, sim, né, eu defendo muito isso, é preciso que os estados, é preciso que os municípios se organizem para lançar os seus editais, que são editais de maior abrangência, que dão a oportunidade para todo fazedor de cultura acessarem mesmo o recurso para manterem os seus projetos de pé. Acessando o recurso, precisa entender esse recurso como um importante impulsionador dos seus negócios, sempre. Ele precisa impulsionar. Quando o recurso chega, não é para diminuir o que você faz, é para projetar aquilo que você faz, independente do campo da cultura que você está atuando. Eu faço lá o meu acarajé. Eu sou uma baiana de acarajé. Então, o recurso chega é para te tirar um pouco do lugar que você já está atuando de forma rotineira. É para você expandir o seu negócio, melhorar o seu acarajé, incrementar a sua receita, fazer um vídeo do seu acarajé, criar um canal, ensinar a fazer YouTube. O recurso chega para isso. Até porque quando você não tiver aquele recurso, que muitas das vezes ele não é de forma contínua, você entender. Impulsionei o meu negócio, ganhava X, depois do recurso, do impulsionamento, eu ganho tanto. E tem um fôlego para esperar um novo edital, uma nova ação, um novo instrumento de política pública que vai melhorar ainda mais. Tem uma questão, Pedro, que seria muito legal somar aqui essa discussão, porque a gente está falando de uma série de pontos, né? Violência, educação, saúde, economia. Eu queria muito assim que você falasse sobre o que você acha de fato, né, que a gente precisa fazer, né, tendo a cultura como prioridade dentro do legislativo. Está faltando, avançamos muito, né? Temos aí uma secretaria estadual que eu sou muito fã do trabalho da Dani, porque realmente 20 anos, eu nunca vi uma secretária de cultura do Estado do Rio de Janeiro entregando o que ela entregou em termos de números. E aí a gente está falando de números, a gente está falando de números de atendimento, de recursos, de centralização. Uma mudança da lei do ICMS, assim que ela entrou, ela mudou a lei do ICMS, que obrigava que 1/5 de recurso fosse recurso próprio da empresa, ela transformou isso no dinheiro que vai para o fundo, conseguiu desbloquear o fundo estadual, enfim, realmente um trabalho revolucionário. E aí, falando da nossa cidade, da cidade do Rio de Janeiro, eu queria muito que você falasse o que está faltando. Você falou um pouco do ISS, né? Mas fala mais para a gente, assim, o que você acha que você está ouvindo muito, né? Dos artistas, dos trabalhadores da cultura, dos invisíveis, que tem muita gente que fala, no carnaval, por exemplo, no período de Blanc, eu falei que eu tinha uma equipe, os invisíveis do campo cultural, que a gente não percebe, que são os aderecistas. Porque a gente fala que é do coreógrafo, né, a pessoa que está fazendo a comissão de frente, mas a indústria do carnaval é enorme, tem muita gente que trabalha, que vive dela. Então, você está ouvindo todo mundo, porque você está mergulhando, já é uma ativista do campo cultural, mas mais do que isso agora está mergulhando para pensar, né, as suas propostas, pensando na questão de um representante da cultura, me falando o que você acha que está faltando, o que você quer fazer. São tantos sonhos, né? Mas eu tenho escutado muito a Dani e assim, muitas das experiências do Estado a gente vai tentar levar como proposta para o parlamento. A primeira coisa é o seguinte, é fazer, que eu acho que é sempre o mais importante, fazer com que a linguagem da cultura seja escutada pelos diversos outros setores da cidade, pela saúde, pela educação, pela segurança e etc. Porque acho que a gente tem contribuições a dar em todos esses campos. Então, estar no parlamento será dialogar com todas essas áreas. Isso, para mim, é o fundamental. Segundo coisa, são as questões mais próximas do dia a dia da cultura, né? Vou dar alguns exemplos. A gente já falou sobre a lei do ISS. As escolas, hoje, em tempo integral do município, elas funcionam até 2h30 da tarde, de 7h30 da manhã às 14h30.
vou propor à Secretaria de Educação que esse horário seja estendido. E seja estendido com um segundo turno cultural ou esportivo. Imagina quantos empregos diretos a gente pode, né? A gente vai estar criando no setor da cultura se as escolas forem polos de cultura também. E esse casamento é um casamento clássico, cultura e educação, tem tudo para dar certo. Até porque nenhuma criança vai ficar na escola de 7h30 até as 5h30, 6 horas, somente com atividade pedagógica, né? Não tem nenhum sentido, nem para a criança, nem para os professores. A ideia é, então, ter esses contraturnos, né, escolares ou esportivos. Tem uma experiência do Estado que eu acho muito importante, que se chama Passaporte Cultural. O que é o Passaporte Cultural? Um programa de formação de plateia que o Estado, né, através dos seus equipamentos ou através de parceiros, disponibiliza para ONGs, para igrejas, para associação de moradores, enfim, para organizações, para formar plateia, levar as pessoas para os equipamentos. Eu fiquei pensando, se tivesse um investimento financeiro nisso, olha como nós poderíamos democratizar a cultura. Eu vou usar os exemplos do cinema. No cinema hoje, para você assistir um filme no Rio Sul, no final de semana, custa R$100. Acho que é muito proibitivo para a grande maioria das famílias do Rio de Janeiro. E por que o dono do cinema tem que fazer com que esse ingresso seja R$100? Porque ele tem custos muito altos e o cinema, ele, mesmo funcionando, né, de segunda a segunda, ou geralmente de terça a domingo, ele só tem as salas lotadas no final de semana. Então ele precisa fazer toda a renda dele do mês somente em 12 dias, que são sexta, sábado e domingo. E os feriados. E alguns feriados. Qual é a ideia? Se o Estado poderia comprar, está que eu digo, né, a prefeitura, o ente público, poderia comprar ingressos, que seriam ingressos mais baratos, né, investir nesses ingressos, fazer formação de plateia, as crianças da rede municipal poderem frequentar uma sala de cinema, os asilos, os asilos públicos, as instituições, assim como se faz lá no Estado, né? Então, isso poderia fazer com que as salas de cinema ficassem cheias, isso faria com que pessoas estivessem frequentando, né, os equipamentos culturais, e faria também com que aquele produtor lá, que tem que tirar todo o recurso dele em 3 dias da semana, possa ter um respiro, porque ele vai ter uma renda ali, já uma previsão orçamentária maior. E isso faz o quê? Com que o ingresso final para, né, a pessoa comum que vai lá no final de semana possa também ser mais barato. Então é uma cadeia que ganha todo mundo. Ganha as pessoas que não frequentam, que vão passar a frequentar. Ganha o dono do estabelecimento, porque ele vai passar a ter uma previsão orçamentária e ele não precisa ficar esgoelado somente no final de semana. E ganha a pessoa que quer ir no final de semana, que ele trabalha todo dia, mas que quer consumir um filme e que vai poder, né, puxar isso de uma forma mais barata. Então essa experiência do passaporte cultural, né, eu achei que é uma experiência fantástica, né? Só que aí, Priscila, entra um fator fundamental. Porque hoje a Dani está secretária e tem passaporte cultural. Amanhã ela pode não estar e não ter mais passaporte cultural. Então o parlamento serve para reforçar políticas públicas que são exitosas. Então eu levar isso daí como proposta de lei para a prefeitura, para que o passaporte cultural seja um programa de formação de plateia da cidade do Rio de Janeiro. Não só de um secretário, não só de um prefeito, mas uma política pública de Estado. Sim, e se mantendo a forma da gente também qualificar, né? Porque essas propostas são todas dinâmicas, né? A gente quer dizer, vai poder assistir a vida longa do passaporte, mas também assistir a dinâmica dele de transformação, como que mais para frente a gente pode qualificar ainda mais a mediação, né? Não só o acesso de levar a pessoa pro espetáculo, mas também de como é mediado, de como que é formado esse público. Eu acho que tudo isso tem muito a ver com o que a gente está falando, que é formar, capacitar, promover o acesso, democratizar. Você entender que esse sujeito, o consumidor de cultura, ele precisa dessa qualificação também, né? Para ser mediado. Tem uma questão também que soma um pouco essa questão do cinema, que é a questão da divulgação, da circulação do que acontece na cidade. Apesar da gente estar aí muita informação hoje em dia, a gente tem aí uma questão de que as pessoas sempre falam assim, nossa, mas eu nem fiquei sabendo o que estava acontecendo. Por quê? Porque a internet hoje, ela é um terreno de muita informação e muita desinformação. Também. E ela é pautada por um algoritmo, né? Então, assim, acho que se vale uma sugestão, Pedro, seria bacana você pensar sobre algo que conseguisse construir um roteiro. Já tem muitos projetos
descontinuados de entender esse roteiro de mapas, né, de cultura, de equipamentos. Então, assim, quando a gente está falando do bairro, né, então o que acontece no meu bairro, que eu entendo como potência cultural? Como que eu consigo unificar isso dentro de uma divulgação que todo mundo fica sabendo que aquilo existe? É um aplicativo, é uma questão que eu acho que pode ser algo que você poderia pensar junto à política de fomento, de formação de plateia, a questão da circulação. Tem um outro ponto que eu queria propor aqui, pensando junto. Só para falar sobre isso, eu acho que é fundamental escutar a sociedade. Sim. Qual é a contribuição que a Burburinho tem para a gente pensar, né, com que a cultura seja... porque democratizar não é só você criar um evento, é as pessoas saberem que tem um evento, tá próximo, né? Então, como é que a Burburinho, como é que, né, quem faz cultura no Rio de Janeiro contribui para isso, né? Sem dúvida. E a gente tem dificuldade mesmo, porque assim, para a gente poder fazer uma divulgação acontecer, a gente investe em assessoria de imprensa, a gente investe em conteúdo, porque senão a informação realmente não chega, né? Então a gente tem aí um investimento notório na divulgação para que a gente consiga divulgar aqui mesmo nessa As lives da Dani bomba, hein? Quando ela faz live para divulgar, bomba. Aqui mesmo, lá no Grajaú, a gente tem uma escola de música, e por um período a gente teria construído a ISS, era uma escola de música social, e que a gente conseguia trazer, ofertar oficinas de canto coral, cavaquinho, violão e percussão. Mas é um trabalho de guerrilha, fazer chegar a informação, porque às vezes a gente não consegue. Então tudo isso eu acho que é bacana pensar junto com o ISS, junto com os editais, como que a gente está conseguindo fazer essa informação chegar. E sobre a perspectiva de que essas políticas também são novas em termos de editais, pensar na questão da formação, né? A gente tem a Escola da Cultura, que também promove o passaporte cultural. Como que a gente está formando para que as pessoas entendam essa prestação de contas. Essa formação é super importante. A gente lançou um livro ano passado justamente pensando que, como a gente trabalha com o campo cultural e a gente vê como que é importante cada vez mais profissionalizar esse mercado e tá falando, ter representantes como você pautando a cultura, também é importante a gente ter uma cadeia tá entendendo que esse recurso é público, que precisa prestar contas, que esse edital, que precisa falar sobre isso, discutir também, se participar, porque a gente reclama, mas a gente não participa, a gente não dialoga. Então, como isso também pode ser algo que você enxerga aí, a questão da formação e a questão da divulgação, né, da circulação do que acontece na cidade. Como é que você pensa isso? E aí eu queria te pedir assim, para dar uma contribuição final, porque infelizmente, nosso tempo tá acabando. Eu falei que a gente ia falar aqui até ia sobrar, ia faltar tempo. Nunca sobra, assim, ia faltar tempo. O parlamento é o lugar da escuta. Eu acho que a escuta é fundamental. Fazer audiências públicas, chamar as pessoas que fazem cultura, porque ninguém precisa ter as respostas de tudo, mas precisa ter a disposição de buscar, né, de escutar, de estar conversando. Acho que esse é o papel de quem pretende estar no parlamento. E aí acho que a gente tem muito a escutar o Estado. Em 4 anos de gestão, 5 anos já de gestão, né, Dani? Quantas pessoas entravam num edital no começo da sua gestão, quantas entram hoje? Eu sei que prestação de contas é um grande problema, porque se a pessoa acessa o recurso, gasta o recurso e não presta contas direito, ela fica inadimplente. Então, são gargalos que tem, porque é uma cadeia ali que vai desde a divulgação, como você está falando, de uma pré-produção, a elaborar o projeto, a escrever, a submeter no edital, a depois a entregar a documentação, depois de entregar a documentação, se for vitorioso, né, receber o recurso público, executar e depois prestar contas. Então você tem todo um processo. Já tivemos quase uma aula aqui, né? Nesse processo, se você errar numa parte, você pode, né, ou não receber o recurso, ou ficar inadimplente, que talvez seja até pior do que não receber. Então, acho que... pior. Pois é. Então você quer ficar preso. Mas, assim, em resumo, eu acredito muito no diálogo. E a cultura tem essa capacidade de fazer as pontes. A gente está vivendo numa sociedade muito polarizada. E, às vezes, polariza em coisas que não se precisava polarizar. Porque quando a gente trata de direito das pessoas, a gente tem que ter a capacidade de escutar sempre o diferente. Porque quando a gente trata, né, de pensar uma cidade como o Rio de Janeiro, de solucionar problemas graves, né, como a violência que a gente tem hoje, como, enfim, inúmeros problemas da cidade, a gente precisa ter a capacidade de diálogo. E diálogo não é a gente falar somente com os nossos iguais, é falar com o diferente, é buscar o diferente. Por isso que eu acredito muito
que a cultura tem boas respostas para dar para a nossa cidade e que vou ocupar uma daquelas vagas no parlamento para defender a nossa visão, a visão da cultura. É isso. Dani, eu queria muito que você, nos seus finais, nos seus segundos finais aí, falasse um pouco, reforçando mais uma vez essa questão da centralidade da cultura quanto desenvolvimento econômico, humano, social, que é o que a gente acredita e muitas vezes parece distante de muita gente, né? Então é a nossa pauta, é a minha pauta, é a sua pauta, e eu queria muito que você falasse um pouco sobre isso nesse finalzinho aí do nosso... Eu quero agradecer, Priscila, esse espaço aqui que está aberto para esse diálogo tão rico, especialmente no momento que para a gente é um momento muito importante. É esse momento onde todas as pessoas, se não estão fazendo, deveriam fazer as suas escolhas. Então, essa oportunidade dessa escuta aberta para a gente, sem dúvida, é essencial, porque a gente acredita muito que depois de todo esse impulsionamento, né, que as próprias leis, tanto as leis de fomento direto quanto as leis de fomento direto, e o papel que a gente cumpriu ao longo do estado do Rio de Janeiro, nos projeta para um passo a mais. E esse passo a mais está muito centrado nisso que você trouxe agora como pergunta final. E eu me despeço dizendo que a gente precisa pensar essa relação da cultura nesse espaço de centralidade da vida. Então, eu vou dividir aqui, o Pedro falou sobre sonhos, sobre a gente pensar na cultura de uma maneira transversa, mas eu acho que eu vou ser um pouquinho mais direta e terminar dizendo que o espaço da cultura ele é um espaço tão grande, ele tem tanto a ver com a nossa identidade, com o nosso estilo de vida, né? Ele é um espaço tão transverso e é tão bonito a gente dizer isso, mas quando a gente olha para as práticas sociais e para as práticas políticas, né? Ele é muito mais dito e ele é muito menos vivido. Então, a gente não pode mais pensar que uma única secretaria que vai contratar o artista é a Secretaria de Cultura, por exemplo. Quando a gente pode ter uma sala de leitura dentro de cada posto de saúde, quando a gente pode ter um contraturno escolar dentro das políticas educacionais, quando a gente pode ter dentro dos espaços de assistência social, né, que são os próprios restaurantes que servem comidas a R$2, um show acontecendo durante o tempo que aquelas pessoas estão se alimentando, um sarau de literatura acontecendo enquanto as pessoas estão se alimentando. Não que isso seja uma responsabilidade de uma única secretaria, ou não que isso seja uma responsabilidade de uma única instituição. Porque se a pauta é transversa, né, se todo mundo precisa de cultura, ela precisa estar intrínseca nas diversas esferas da sociedade. E aí sim, a hora que a gente chegar nesse lugar, a hora que a gente conseguir levar o nosso filho para ser consultado num hospital e ele ser recebido talvez por um palhaço que vai contar para ele uma história e que vai declamar uma poesia, enquanto aquela criança está ali acometida talvez de uma doença e que precisa ser acolhida de uma outra forma, a gente vai chegar no lugar que a gente sonha. Enquanto a gente não estiver lá, a gente vai perseguir isso todo dia. Entendemos que demos parte de um trilhão e que estamos preparados de dar outros passos e que não necessariamente a gente precisa estar no fronte desse outro espaço, mas a gente precisa olhar para esse cenário e dizer: tem alguém que pode representar esse meu desejo, tem alguém que pode representar esse escalonamento da cultura. E eu acho que esse podcast pode trazer para as pessoas um esclarecimento, né, no sentido de pensarem sobre isso. A minha escolha é uma, a sua pode ser outra, a da pessoa que está nos ouvindo pode ser uma totalmente diferente, mas a gente pode fazer escolhas que possam, de fato, nos levar a alcançar esse lugar que eu sonho, para a sociedade que eu vivo, para onde a sociedade que meus filhos viverão. Então é nesse sentido que a gente está aqui. Fala Cultura está dando essa contribuição e eu estou super feliz de estar participando desse momento. Bom, obrigado, Dani. A gente espera receber outros convidados ainda dentro dessa pauta. Eu acho que a cultura é esse ambiente tão dinâmico e tão rico para a gente discutir e pensar. Eu acho que o espaço hoje dos videocasts, podcasts estão... Aí para isso a gente vê pouca gente da cultura, né, falando. A cultura é um espaço que a gente
trata às vezes com termos que são abrangentes, que é para todo mundo mesmo, né? Como o fazedor de cultura, a pessoa que está ali na ponta, mas o quanto que esse espaço ele também é para falar de profissionalização da cultura, né? Eu acho que a gente vive um pouco esses dois caminhos, né? Que é o caminho de popularizar, tratar a cultura sim como esse espaço que todos possam entender, decodificar, mas sem deixar também no paralelo de valorizar a importância da profissionalização, do nome dos cargos, dos papéis, de como lidar com a política pública, né? Para que talvez, né, não desmerecendo, ou diminuindo, mas que de repente essa pessoa que se vê ainda só como um fazedor de cultura, ele possa lá na frente se ver como um produtor, um diretor, né, com um cargo aí mais, ou com uma função, ter um pouco mais de desenho dessa profissionalização. E eu acho que produção, fomento, política são os elementos para que isso possa engrenar e possa, né, lá na frente a gente ver resultados para os seus filhos, né, para os seus filhos, e para todos nós que entendemos que a cultura precisa de voz, né? Filho faz a cabeça da gente mudar mesmo, né? Quase todos os projetos, a maneira como eu enxergo o mundo hoje é atravessado pela relação que eu tenho com meus filhos. Então, assim, a gente vive uma relação com eles e, contanto, a gente também sonha para que seja diferente. Eu quero agradecer muito a presença do Pedro aqui. É muito bom encontrar alguém que está aí como a gente, entendendo esse lugar da cultura, um lugar de ativista, porque somos ativistas, né? É isso. Quem opera a cultura, quem trabalha com a área cultural, não tem jeito. A gente lançou o livro Método Burburinho de Produzir Cultura no passado, porque a gente estava justamente... Tava justamente... Eu acho que você vai ganhar uma autografada. A gente estava justamente pensando esse lugar de quebrar a quarta parede. A gente queria, olha, vamos formar, então vamos ajudar. Vamos ajudar com cases do que a gente fez, do que a gente faz, porque a gente quer, sim, reconhecer que a gente precisa ser ativista nessa área, militar nessa área, defender nossa pauta, popularizar o que a gente faz. E aí veio a ideia do Fala Cultura, por quê? Porque se a gente quer popularizar, a gente tem que falar. A gente tem que falar mais, a gente tem que falar de todas as formas. A gente tem que trazer, sim, representantes que estão aí pautando de forma central a nossa área, para que a gente consiga, sim, fazer a revolução que a gente acredita, a partir do que nos afeta e no que a gente acredita de um mundo melhor. Então, assim, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, Pedro, a importância que você está dando, né, na sua pauta, tendo o legislativo na cultura aí como um lugar central. Dani, minha gratidão por você, não se esgota, não Fala Cultura. A gente está vivendo aí 5 anos de uma secretaria que descentralizou, que sim, muitas vezes fala que não é tão agradável a todos, porém é necessário. A gente tem uma legislação, sim, temos os recursos que precisam chegar na ponta, segmentos que às vezes não são vistos, porque falar de povos tradicionais é um segmento que às vezes não agrada, muitas vezes, porque as pessoas associam a coisas que não deveriam associar. Falar de áreas que muitas vezes estão num lugar que ninguém está vendo, como a Escola da Cultura, que está se propondo trabalhar com educação e cultura, que às vezes são áreas que deveriam estar juntas, mas não caminham juntas. Então, eu quero te agradecer por ter a oportunidade, não só de ser essa representante, sim, da cultura do nosso estado, do Rio de Janeiro, nesses últimos 5 anos, como está trazendo um fomento a figuras como Pedro, como representante da nossa área. Eu quero dizer que a gente vai estar com uma gama de editais abertos aí da lei Aldir Blanc. Então a gente tem hoje, não posso dizer nada disso, né? Não, vai divulgar hoje, pode dizer. Tem edital sendo publicado ao longo desse período, então fiquem atentos, sigam lá a Secretaria de Cultura. Quero divulgar também a minha rede social, que é Daniele, com 2 L's, Barros Oficial. Daqui a pouco vai estar aí no rodapé. Sigam lá, deem a sua opinião, participem. Sou eu mesmo que respondo as minhas redes. Acho que você falou muito sobre ampliação dessa participação, um montão de coisa que a gente faz e que não chega em todo mundo. Então me ajuda, né, a fazer com que as notícias da Secretaria de Cultura possam chegar em mais pessoas. Eu tento humanizar essas notícias através da minha página, tentando explicar melhor, tentando motivar as pessoas a participarem. Então, me ajudem a chegar
Você conhece algum fazedor de cultura, alguém que tem um projeto cultural bacana, alguém que nem se entende fazedor de cultura, mas você olha e fala, o que ele está produzindo é cultura, me ajuda a chegar nessas pessoas, que vai ter uma gama de oportunidades abertas, que a gente quer fazer chegar em todo mundo. E eu sei que o Fala Cultura pode me ajudar a alcançar esse lugar. Sem dúvida. Aproveitando que a gente está divulgando, ó, vou pedir pro pessoal dar o joinha, não é isso? Curtir. Dar o joinha, compartilhar. Compartilhar com os amigos. É um programa que está aí, começando agora, é muito no intuito da Burburinho. Tá, assim, cada vez mais próximo de pessoas que estão na mesma pauta que a gente, contribuindo para informação e não para desinformação, que é o que muitas vezes nos engole. Infelizmente, a mentira ganha mais força do que a verdade. A gente tem que lutar pela verdade. Então, curte, compartilha, segue, Fala Cultura. E Pedro, divulga também. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se quiser também divulgar suas redes, porque eu sei que você está falando muito, é importante todo mundo saber, poder te seguir, te acompanhar, tá com a gente. É muito fácil. É o @Pedro do Livro. A gente vai conversar lá. E tá rolando também, Pedro né? do Livro, segue lá. Um evento tá rolando na Estudantil nas quartas-feiras, não tem isso? Que a gente tá falando sobre cultura também. A gente tá fazendo uma penca de eventos. Vamos rodar a cidade. Estamos rodando a cidade, segue a gente, vai encontrar com a gente. Super importante esse olho no olho, essa força que a gente recebe do fazedor de cultura, dos amantes de cultura. Isso fortalece bastante a nossa caminhada. Então tem um monte de coisa acontecendo, segue a gente para você encontrar a gente no caminho. Aliás, deixar um convite para você, Priscila, para você, Thiago. Dia 17, às 19 horas, a gente vai fazer um encontro no Bukowski, em Botafogo. Ah, adoro. Então, toda a cultura vai estar lá junto com a gente. Você também está convidado. Dia 17, 7 horas. Tem a música, né? A gente está aqui no Estúdio Floresta, que é um espaço de música. A gente a música está no DNA da Burburinho. E eu queria finalizar falando que a cultura se faz em rede. E como é que pode a gente mobilizar tantas pessoas e a gente não ter alguém que nos represente nessa Câmara dos Vereadores? A gente acabando essa história. Vamos ter. Nós mobilizamos muito, a gente está em muitos lugares. Podem não parecer, porque a gente não percebe, né? A gente vai vivendo a vida cotidiana e a gente vai se alienando, porque a vida é de pagar boleto, né? É de correr para lá, correr para cá, é cuidar de filho. Mas a verdade é que é ela que nos sustenta muitas vezes. Então, se a gente está em rede, a gente precisa chegar a essa rede e esse burburinho positivo em muitos lugares. Gente, muito obrigada. Maravilha. Agora a gente tem que fazer o Fala Cultura. Vamos falar? Na câmera ali, ó. Ali, ó. Um, dois, três. É assim, gente. Assim, 1, 2, 3 e... Fala Cultura. Fala Cultura, é isso? Isso. 1, 2, 3. Fala Cultura!